Olá pessoal, aqui é o professor Luiz do Centro Educacional de Paula de novo, professor de Física. Agora nós já estamos aqui na etapa 3, na unidade 2, agora a gente vai estudar um pouquinho sobre potencial elétrico. Bom, após o estudo dessa unidade, vocês serão capazes de entender o que a gente vai conceituar o que é potencial elétrico, né? Vai falar o que é potencial elétrico e realizar cálculos que envolvem questões de potencial elétrico. Ok? Então, pessoal, aqui, o potencial elétrico ele é basicamente uma razão entre a energia potencial e a carga. Traduzindo, V, que é o potencial elétrico, V é o potencial elétrico, ele é igual à energia potencial aqui de amarelo, que é a energia potencial aqui, dividido pela carga. Aqui a carga. E a unidade no Sistema Internacional de Unidades é o Joule por Coulomb. Deixa eu trocar aqui a cor, porque esse aqui não ficou muito bom. Esse aqui. O Joule por Coulomb. Joule dividido por Coulomb é igual ao Volt. Tem até a brincadeira, no filme do Shark Boy, ela vai ver o Volt pegar. Enfim. No Sistema Internacional de Unidades é o Volt, O Volt é igual ao Joule dividido pelo Coulomb. Joule, que é a energia potencial, dividida pelo Coulomb, que é a carga. Portanto, quando se fala que o potencial elétrico de um ponto L, de um ponto L, igual está aqui na imagem, esse ponto L, é VL, o potencial elétrico no ponto L, ele é 10V, entende-se que neste ponto consegue adotar de 10 Joule de energia em cada unidade da carga de um Coulomb. Se a carga elétrica for de 3 Coulomb, por exemplo, ela será dotada de uma energia de 30 joules, obedecendo à proporção. Vale lembrar que é preciso adotar um referencial para tal potencial elétrico. Ele é uma região que se encontra muito distante da carga, localizado no infinito, muito longe, pessoal. Nunca chega. Para calcular o potencial elétrico devido a uma carga puntiforme, use-se a fórmula, Volt, o potencial elétrico, ele é igual a constante elétrica do meio, constante de Coulomb, vezes a carga, dividido pela distância. Sendo a distância em metros, K é a constante de elétrica do meio e Q é a carga geradora. Como o potencial elétrico é uma quantidade linear, o potencial gerado por várias cargas é a soma algébrica. Então, usa-se o sinal dos potenciais gerados por cada uma delas como se estivessem sozinhas. Então, se tiverem várias cargas diferentes, pessoal, então vai ter que fazer a soma do potencial elétrico da primeira carga, mais a soma da segunda, mais a soma da terceira, isso separado. Quer dizer, eu faço a primeira, depois faço a segunda, depois faço a terceira, depois faço a quarta, a quinta e assim por diante. Quantas cargas tiverem, Vou colocar aqui um etc. Quantas cargas diferem, depois eu somo tudo. Então eu pego a carga, o potencial elétrico da primeira aqui, que é Kq1 sobre D1, mais Kq2 sobre D2, mais Kq3 sobre D3, mais Kq4 sobre D4, mais Kq5 sobre D5, mais Kq6 sobre D6 e assim por diante. Então ele vai sempre ficar somando, viu, pessoal? Superfície equipotencial. Quando uma carga puntiforme está isolada no espaço, ela gera um campo elétrico em sua volta. Qualquer ponto que estiver a uma mesma distância dessa carga possuirá o mesmo potencial elétrico. Portanto, aparece aí uma superfície equipotencial esférica. Podemos também encontrar superfícies equipotenciais no campo elétrico uniforme, onde as linhas de força são paralelas
e equidistantes. Olha aqui, pessoal. Isso aqui é muito importante a gente lembrar também. As linhas de força são paralelas e equidistantes, ou seja, tem distâncias iguais. Equi não é de equino, pessoal. Equi é de igualdade, equidade. Nesse caso, as superfícies equipotenciais, né, as superfícies de potenciais iguais, localizam-se perpendicularmente às linhas de força, mesmo a distância do referencial. O potencial elétrico e distância são inversamente proporcionais. O potencial elétrico e a distância são inversamente, ou seja, o meu potencial elétrico ele é como se fosse 1 sobre a distância. Ok? Quando eu falo que uma coisa é inversamente proporcional, significa que quanto maior a minha distância, menor o meu potencial elétrico. Ou quanto maior um, menor o outro. Isso significa que, na verdade, é uma divisão. Nota-se que, percorrendo uma linha de força no seu sentido, encontramos potenciais elétricos cada vez menores. Foi isso que eu falei. Quanto maior a distância, menor o potencial elétrico. Quanto maior o potencial elétrico, menor a distância. Vale ainda lembrar que o vetor campo elétrico é sempre perpendicular à superfície equipotencial e, consequentemente, à linha de força que o tangencia. Perpendicular significa que ele tem um eixo aqui de mais ou menos uns 90 graus, pessoal. Ele sai daqui e vai reto. Ou seja, VA, né? Aqui, né? O potencial de A, ele vai ser igual ao de B, que vai ser igual ao de C aqui, ó. Todo mundo indo reto, indo embora reto. Olha aqui no ponto, pessoal. Vamos supor que tem que eu quero colocar o ponto aqui no meio, né? No meio das três, ó. A distância é igual a das três. Pode parecer que não pelo ponto que a gente está vendo, mas aqui, ó. Por essa aqui dá para ver que a distância é exatamente a mesma. Deixa eu fazer de cores diferentes. O A é verde, ó. Ó, deu uma curvinha no B, mas na verdade é reta, viu? É porque é muito ruim desenhar com mouse. Mas enfim, sim, nesse caso que as distâncias são iguais, então o potencial deles vai ser exatamente o mesmo, que vai ser igual ao potencial total. Ao estudar física, você deve estar percebendo que surgem algumas palavras que não utilizadas comumente no nosso dia a dia, né? Vamos conhecendo o significado dela. Superfícies equipotenciais é uma superfície cujos todos os pontos têm o mesmo potencial. Viu? Equi, né? Equi, vem de equidade, né? Que significa igualdade. Equi quer dizer o mesmo que igual, igualdade. Esférica, que tem a forma de uma esférica, redondo. Que tem a forma de uma esfera, redondo. Tipo uma biloca, uma bolinha de gude, essas coisas. Perpendicularmente, reta que se encontra de maneira perpendicular em relação a outra reta, a outro plano. Então, pessoal, perpendicular significa basicamente que faz um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, né? Ou seja, aqui, ó, nesse meu desenhozinho aqui, ó, vou fazer de verde, olha aqui, ó. Eu tenho o meu ponto, né, a minha placa aqui de azul e a minha reta que saindo perpendicular dela de vermelho, ó. Tá vendo que eu tenho um ângulo reto aqui? Ó? É para ser um ângulo reto, pessoal. Ignora essas pequenas curvas porque desenhar com o mouse é muito ruim.
Então, pessoal, o potencial elétrico no eletromagnetismo ele é basicamente dado potencial elétrico ou potencial eletrostático, né? Ele vai ser é um campo equivalente à energia potencial associada a um campo elétrico estático dividido pela carga elétrica de uma partícula teste. A unidade no Sistema Internacional de Unidade para o potencial é o volt. Como um bom potencial, apenas a diferença de potencial elétrico possui significado físico. O potencial elétrico gerado por uma carga pontual, que é uma distância R, é a menos, né, de uma constante arbitrária dada por o potencial elétrico, ele vai ser igual a carga dividido por 4π. Eu não estou me lembrando. 4πr ao quadrado, pessoal. Se eu não me engano, esse ezinho aqui, ele está aqui de intruso. Seria 4πr ao quadrado, onde r é a distância. A diferença de potencial elétrico existente entre duas cargas pontiformes separadas por certa distância ficará inalterada se as cargas forem mantidas e a distância dividida por 2. Não, pessoal, se a distância for dividida por 2, a diferença de energia vai aumentar, né? A carga for dobrada e a distância também, ó. Cada carga for dobrada. Bom, se eu tenho 2 vezes... se eu tenho... Calma aí. Pessoal, se eu tenho 1 de carga vezes 1 de carga dividido por 1 de distância, isso aqui é diferente de se eu dobrar vezes dobrar vezes dobrar. Ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 dá 2. 1 vezes 1, 1. 1 dividido por 1, 1. Então, para isso acontecer, para isso aqui acontecer, né, eu tenho que dobrar as minhas cargas de cima, né? Calma aí. Se eu for dobrar as minhas cargas de cima, 2 vezes 2, eu tenho que quadriplicar a minha distância, né? 4 dividido por 4 é igual a 1, ó. Então aqui eu tenho igualdade. No caso, esse aqui é diferente, né? Mas é igual a esse aqui. Essa é a minha igualdade. Uma carga for dobrada e a distância multiplicada por 4. Não. Cada carga for quadriplicada e a distância dividida por 2. Não. Cada carga for dobrada... Aqui, ó. Cada carga for dobrada e a distância multiplicada por 4, pessoal. Então a resposta aqui, ó, letra E. Então, pessoal, respondendo essa número 2 aqui. A figura ao lado apresenta um condutor igual a 2 carregado positivamente a partir do centro da esfera, acha situados os pontos A, B, C, D, tais quais os A, B, é igual a 1 centímetro. Letra A. Escolha a opção que contém os valores coerentes numa mesma unidade para os campos elétricos de ponto A, B, C, D nessa ordem. Campo elétrico, pessoal. Bom, o campo elétrico na esfera ele é nulo. Ele é zero, então seria a letra C ou a letra D. Mas a gente tem que lembrar que o campo ele diminui com o quadrado da distância. Então, na letra C ele é maior que na letra D. Então, a resposta seria essa letra D aqui, ó. Resposta D. 0, 0, né? Já que ele é nulo. E 16 e 9, porque ele diminui. Como é que eu cheguei nesse resultado 16 e 9? Não sei, não dá para saber o campo elétrico, né? Ele está falando os valores coerentes, não dá para a gente fazer um cálculo. Isso aqui é mais teórico, pessoal. Escolha a opção que contém os valores coerentes para os potenciais elétricos, numa mesma unidade nos pontos A, B, C, D. Lembrando que dentro da esfera, o potencial elétrico ele é positivo e constante. Se ele é constante, então ele não muda. Nesse caso, pode ser tanto a letra B como a letra D. Porém, fora da esfera, ele vai diminuindo com a distância. Isso significa que na letra D ele está constante o tempo todo, então a resposta é a letra B. Ok? Como chegou nesses números, professor, nesse resultado? Não tenho ideia. Ele não deu outros dados senão a distância e só. Então, pessoal, aqui nesse slide a gente tem a continuação da 2, mas a gente também tem a 3. Uma carga elétrica pontual Q está colocada em um ponto P, como mostra a figura. Os pontos em que se encontram no mesmo potencial elétrico são, respectivamente, pessoal, para que esteja no mesmo potencial elétrico, ele tem que estar mais ou menos à mesma distância, entendeu? Tem que estar na mesma distância, para falar a verdade, né? Então, vamos lá.
Os pontos em que se encontram no mesmo potencial elétrico são respectivamente, ó. A gente só pode contar os quadradinhos, ó. 1, 2, 3 aqui, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 aqui, ó. 1, 2, 3 aqui, ó. 1, 2. Lembrando que a soma dos quadrados 4 é igual ao quadrado da hipotenusa, pessoal. Então, quem está mais ou menos a mesma distância aqui, se a gente for pegar uma régua e medir, vai ser o número 1 e o número 5. Então a resposta é a letra B. Tá. Representam 4 cargas de mesmo valor situadas no vértice, ou seja, as 4 cargas têm o mesmo valor. Conforme figura ao lado. Escolha a opção que contém a configuração ou configurações em que o potencial elétrico no centro do quadrado tem o menor valor. Para ter o menor valor, pessoal, se as cargas ela tem o mesmo valor, então ó, aqui o valor vai ser alto, porque eu vou somar as 4. Então o valor aqui vai ser basicamente 4Q. Ó, aqui o valor no centro, ó, positivo e negativo está anulando. Positivo e negativo está anulando. Então aqui é zero. Aqui é a mesma coisa, ó, positivo e negativo está anulando, negativo e positivo está anulando, também é zero. Então, resposta é letra B e letra C.